Hoje vou falar sobre um fenômeno criminoso que desperta várias fantasias. É o da máfia chinesa, que estaria presente na França e na Europa. Durante muito tempo nos enganamos um pouco pensando que existia uma verdadeira máfia chinesa na Europa e que ela tinha a forma das tradicionais tríades. As organizações criminosas que encontramos em Hong Kong, em Taiwan, que atuam em um negócio, no fim das contas, bastante tradicional para o banditismo, para o crime organizado, então, principalmente. A partir dos anos 90, vimos grupos criminosos chineses instalados na França, que atuavam principalmente no tráfico de imigrantes. Nas redes de imigração ilegal, eles se matavam por isso, usando até machados. Vimos alguns pequenos círculos de jogo e extorsão de comerciantes da comunidade. Vimos até depois um fenômeno de prostituição que ainda existe, as famosas calçadas chinesas com cafetões. Obviamente, no começo, elas trabalhavam de forma independente. É a profissão mais antiga do mundo, então, obviamente, logo em seguida veio a segunda profissão mais antiga do mundo, que é a de cafetão, que se juntou a isso, e então, por muito tempo, essa cortina de fumaça. Bem, por trás disso, não sabíamos direito se havia aquelas famosas tríades de Hong Kong ou de Taiwan que praticamente todo mundo conhece, pelo menos através do cinema. E então percebemos que, na verdade, por trás de tudo isso, havia apenas grupos criminosos chineses do continente. Eram grupos formados na França por pessoas sem emprego ou que viraram delinquentes, que depois se reorganizaram aqui tentando explorar a própria comunidade. E agora, muito recentemente, revelação, percebemos que existe uma verdadeira máfia chinesa na Europa, que vem da China continental mais uma vez, não as tríades tradicionais, e que, nesse caso, trabalha em um setor que a gente não suspeitaria necessariamente, que parece assim bastante banal e aparentemente sem importância. É o setor têxtil e, ainda mais, o transporte e logística desse setor na Europa. Esse fenômeno foi descoberto há pouco tempo, pelo menos na França. Isso foi há pouco mais de um ano, em abril de 2025, quando surgiu um depósito de têxteis na zona industrial de Gare du Nord, ao norte de Paris, perto de Roissy. Por ser área de transporte aéreo de cargas, há muitos depósitos para armazenar mercadorias vindas de várias partes do mundo. E aí tem um depósito onde armazenavam têxteis que pegou fogo, esse depósito. Descobrimos que o incêndio não foi acidental, mas criminoso. Chegou um pacote no depósito que basicamente continha garrafas de gasolina dentro e que explodiu. Foi acionado à distância por telefone. Coloca-se um telefone no pacote, outro longe, aciona e explode as garrafas de gasolina. E ao mesmo tempo, estranhamente, aí você pensa, bom, talvez uma vez eles tenham um cara que não foi pago, que ficou meio irritado, um cliente que estava com a camisa meio curta. E, na verdade, nada disso. Ao mesmo tempo, percebe-se que na Espanha, na Itália, outras empresas sofrem o mesmo destino, outros depósitos de têxteis, e no final das contas percebe-se principalmente que todas essas empresas, todos esses depósitos pertencem ao mesmo grupo, um grupo chinês chamado Honda. Esse grupo tem como centro nevrálgico a cidade de Prato, na Itália, que fica ao norte de Florença, na Toscana, e a cidade de Prato. Isso não é por acaso, é o maior centro de distribuição têxtil da Europa. É até mesmo o templo da fast fashion, essa famosa fast fashion chinesa que tem chamado a atenção da mídia há algum tempo. Esse maior polo industrial têxtil da Europa está localizado em uma zona industrial, de modo geral, que se chama Malaproto, que reúne cerca de 5 mil empresas, que empregam 35 mil trabalhadores registrados, 15 mil ilegalmente, com taxas horárias que nem vou comentar. Estamos perto do escravagismo. Você ganha 3 euros por hora, trabalhando 7 dias por semana e quase 24 horas diárias. Não sou eu que estou dizendo, são os investigadores italianos que trabalham nesses assuntos. A gente percebe que uma grande parte do tecido usado para fabricar essas roupas vem da China. Ele ainda chega ilegalmente, sem ser declarado. Enfim, basicamente é isso. Existe um negócio muito opaco nessa região, mas que até então esse negócio não chamava atenção. Era algo bem discreto, aparentemente não acontecia muita coisa por lá. E aí, desde julho de 2024, e ainda mais desde 2025 agora, temos uma outra visão da situação, porque começaram a aparecer incêndios criminosos, espancamentos, tentativas de assassinato acontecendo nessa região. Além disso, se compararmos com as confusões locais, que podem ser sangrentas e cruéis, comparando com esses casos criminais que aconteceram no mesmo setor de atividade, com as mesmas empresas, mas na França, na Espanha, etc., então percebemos que havia um fenômeno maior do que imaginávamos.
os investigadores suspeitam de uma guerra entre gangues criminosas chinesas disputando o controle dessa base logística. E principalmente pelo transporte e pela logística desse têxtil na Europa, um mercado que obviamente representa centenas ou até bilhões de euros por ano. E a questão de colocar as mãos em prato não é um pequeno negócio, porque segundo os juízes italianos, os magistrados, quem controla prato controla a Europa, não é pouca coisa. Aliás, tem um cara que está na mira deles que acha que é o chefão dos chefões dos grupos criminosos chineses na Europa, o representante oficial dessas máfias chinesas na Europa. Então a gente arregala os olhos, é um cara que se chama Zhang Naizong. Esse cara, na verdade, seria oficialmente o chefe operacional dessa máfia chinesa na Europa, que teria nada menos do que isso, o monopólio da importação de produtos ilegais e de falsificação. Então, esse chefão foi preso em 2018 com cerca de 30 de seus homens, isso aconteceu em Roma, mas em 2022, milagre para ele, ele foi absolvido durante seu julgamento na Itália. Basicamente, os tradutores desistiram, os arquivos desapareceram e desde então ele teria voado para o país natal. Esse homem teria voltado para a China, para se esconder. Então, logo em seguida, além desses incêndios criminosos que atingiram os depósitos da empresa Honda, o braço direito desse senhor, ele foi morto a tiros quando voltava para casa às 23 horas com a esposa. 2 caras chegaram e deram alguns tiros de calibre nele. Fim de jogo. E por coincidência, esse senhor, apelidado de Ha Cheng, ele deveria testemunhar 1 mês após seu assassinato no julgamento que seria refeito sobre seu chefe, aquele que se escondeu na China. Então, o que a gente ainda não sabe direito, estamos quebrando a cabeça, é se esse senhor foi morto pelo chefe que está na China porque queria passar a perna nele, aproveitando que ele estava longe dos negócios, longe dos olhos, longe do coração. Ou será que um grupo rival aproveitou a fragilidade do julgamento e prisão do grande chefe? Esse fenômeno criminoso, que parece banal, envolve histórias de têxteis, guerra de cabides, transporte, logística e tecidos inflamáveis. Ele deve ser relacionado a outro fenômeno criminoso, cujos criminosos, originários da comunidade Wenzhou, também estariam puxando as cordas. É a lavagem de dinheiro, porque obviamente quem fala em dinheiro vivo, ganho ilegalmente, precisa lavá-lo, precisa repatriá-lo, se não para a matriz, para a China. Assim, criou-se um pequeno circuito. Casos assim surgem regularmente e envolvem centros internacionais de têxteis. Há alguns na periferia de Paris, ali no 93, especialmente em Aubervilliers, onde fica o Centro Internacional do Têxtil, onde você tem centenas, um pouco como em Prato, centenas de empresas que atuam no setor. Investigadores da Brigada Financeira e outros frequentemente descobrem esquemas de transferências e lavagem ilegal de dinheiro. Vou resumir rapidamente para você. Essas pessoas, basicamente, você vai até elas com seu dinheiro em espécie e elas compram seu dinheiro em espécie. Eles revendem esse dinheiro para empresas que precisam pagar funcionários por fora, comprar materiais ou para quem trabalha ilegalmente e não declara renda. Eles precisam de dinheiro em espécie, compram de você e depois o empresário que comprou reembolsa o comerciante chinês por transferências bancárias oficiais baseadas em notas fiscais falsas. Então, obviamente, esse tipo de negócio atraiu muitos criminosos na França, traficantes de drogas, golpistas de CO2 e outros. Isso virou a principal lavanderia do crime organizado francês. Mas isso eu vou contar para vocês outra hora, é outra história. Obrigado por terem assistido a este vídeo e principalmente não se esqueçam de se inscrever. Obrigado.